Atenção! Este resumo apresenta muitos spoilers que revelam todos os segredos da trama em um breve resumo dos principais eventos da temporada. Príncipe Filipe da Grécia e Dinamarca renuncia a seus títulos e cidadania para se casar com Elizabeth, filha mais velha e herdeira presuntiva do rei Jorge VI. Os recém-casados se instalam em Malta. Filipe sobe na hierarquia da Marinha Britânica enquanto Elizabeth dá à luz a Charles e a Anne. A família volta a Londres quando o rei precisa passar por uma cirurgia no pulmão. George então descobre que está condenado pela doença e se confia para o primeiro-ministro Winston Churchill e seu genro Philip. Elizabeth e Philip substituem George para uma viagem ao Quênia. Enquanto isso, membros do gabinete do primeiro-ministro tentam expulsar Churchill por causa da sua idade avançada. Foi então que George morreu enquanto dormia e a notícia se espalhou pelo mundo, levando ao retorno precoce de Elizabeth. Muito antes, em 1936, Edward VIII, irmão mais velho de George, abdicou para poder viver com uma americana divorciada. Quase 20 anos depois, ele está de volta ao funeral de seu irmão, apesar da hostilidade da rainha Marie e da rainha mãe. Ele propõe um acordo a Churchill. Edward se encarrega de convencer Elizabeth a não usar o nome de seu marido e morar no palácio de Buckingham, e em troca, Churchill ajuda Edward a manter sua pensão da família real. Elizabeth entende que Churchill adiou a sua coração para proteger seu cargo. 5 de dezembro de 1952, uma espessa neblina paralisou a cidade de Londres, reduzindo a visibilidade, matando milhares de pessoas e saturando os hospitais da cidade. Churchill decide simplesmente ignorar esta crise e os conselheiros de Elizabeth a pressionam a pedir ao primeiro-ministro que renuncie. Mas, no último momento, Churchill percebe a gravidade da situação quando sua secretária é morta ao ser atropelada por um ônibus. Tommy, o secretário particular da rainha, informa a Edward que ele não poderá comparecer à coroação. O príncipe Filipe está entediado, então Elizabeth o nomeia para chefiar a organização da coroação. Ele insiste em particular que a cerimônia seja televisionada e se recusa a se ajoelhar diante da rainha, o que irrita muito o comitê. Elizabeth aceita a televisão com a condição de que Filipe se ajoelhe. Margaret, a irmã mais nova de Elizabeth, tem sentimentos por Townshend, ex-funcionário do rei Jorge VI e instrutor de voo de Filipe. Margaret pede a bênção da rainha para o casamento, mas Townshend, sendo um homem divorciado, desagrada muito a rainha mãe e a Tommy. O escândalo estoura nos jornais e Elizabeth, que havia dado seu consentimento, finalmente se retrata, provocando a ira de Margaret. Churchill sofre um ataque cardíaco e decide escondê-lo da rainha. Tommy, se aproximando da aposentadoria, ele apresenta seu sucessor Michael à rainha, que se recusa, preferindo Martin, com quem ela trabalhou antes. Ela percebe que não recebeu educação suficiente em termos de cultura geral e contrata um tutor. Ela descobre o estado de saúde do primeiro-ministro e lembra com firmeza que ele tem a obrigação de franqueza com ela. Enquanto Elizabeth e Philip saem em turnê e a rainha-mãe vai à Escócia para comprar um castelo, é Margaret quem representa a família real, mas ela é rapidamente enquadrada por Churchill por seu estilo desrespeituoso. Brigas sérias surgem entre Philip e Elizabeth. Pouco depois de comemorar 80 anos, Churchill finalmente renunciou ao cargo do primeiro-ministro e deu lugar a Anthony Eden. Elizabeth finalmente decide se opor definitivamente ao casamento de sua irmã, para o grande alívio do governo e da igreja, mas contra a vontade do povo. O relacionamento de Margaret e Townshend termina. Philip, que ainda luta para encontrar seu lugar à sombra da rainha, é enviado para a abertura dos Jogos Olímpicos na Austrália. Enquanto isso, o primeiro-ministro Eden está atolado em uma disputa diplomática com o presidente do Egito, Nasser.